Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui no programa Polêmica Espírita. Enfrentamos alguns probleminhas técnicos e conseguimos efetivamente resolvê-los. Uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente, né, nesse programa Polêmica Espírita, que já está na sua oitava eh, participação, né, no seu oitavo capítulo, digamos assim, hoje trazendo um convidado muito especial, que é o Wagner Gomes da Paixão. Daqui a pouco nós vamos já começar a nossa conversa com ele. Lembrando aqueles que estão aqui pela primeira vez, que no dia 13 de abril tivemos o nosso primeiro programa, que se chamou Allan Kardec e suas reencarnações. No dia 20 de abril tivemos Allan Kardec e a previsão sobre sua volta. O nosso terceiro programa foi Allan Kardec e suas mensagens póstumas. No dia 4 de maio, tivemos Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Dia 11 de maio, o quinto programa, Em Quais Amigos de Chico Xavier se pode confiar? 18 de maio, O que não te contaram sobre as obras Kardec Prossegue e Mensagens de Inês de Castro. E o nosso último programa foi Chico Xavier, teria sido a médium Senhorita Jafé. E hoje, como já antecipamos, e vocês podem ir ver conosco, temos agora temos aqui a participação do Wagner Gomes da Paixão, com o tema Almas Queridas. Boa noite, Paulo. Uma satisfação, uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Boa noite, Arthur. Boa noite, amigas, amigos do nosso programa aí, Polêmica Espírita. Eu estou visitando com muita alegria, muito prazer. Eu reconheço muito o trabalho do Paulo e a participação muito abalizada do Arthur. Eles têm produzido documentários muito importantes que vão ficar na história do Espiritismo, ambientados aí pela Rai TV, e a gente observa que são dados de pesquisa, conferência, cotejamento. Esses documentos, eles honram a doutrina espírita, porque eles seguem o caminho do senhor Allan Kardec, o codificador criterioso, judicioso, sério, compenetrado, que usou todas as ciências e todo o seu conhecimento dentro da análise, dentro da comparação, dentro da investigação, para que recebêssemos a verdade. Então, a gente fica muito feliz de ver que no nosso meio existem pessoas comprometidas com isso. A nossa participação é uma alegria e a gente está aí com um tema muito carinhoso, sugerido por eles. Então, nosso boa noite, que Deus nos abençoe, que acima de tudo a verdade e a luz se faça, porque nós precisamos caminhar com aquilo que é essencial e verdadeiro, fugindo dos muitos desvios, né, que muitas vezes a gente mesmo implanta em revelações tão genuínas a propósito de nada. Então, boa noite a todos e muito obrigado pelo convite, Arthur. Uma alegria realmente muito grande, né? É um convite que nós realmente fizemos, muito especial, uma vez que o Wagner tem aí toda uma vivência, né? Teve uma vivência com o próprio Chico Xavier, né? Que apareceu aqui muitas vezes, né? Nesse nosso programa, o nome dele foi citado muitas vezes, porque, né? Como vocês todos sabem, se tem aventado já há algum tempo a possibilidade de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Então, como, né, a maioria de nós já sabemos, o Paulo desenvolveu essa pesquisa, a princípio, sem nenhum pensamento pré-concebido, né? Ele foi atrás das informações para ver efetivamente se isso tinha alguma razão de ser, né? E está nos apresentando aí já, como já demonstramos há algumas semanas, o fruto dos seus trabalhos, inaugurando assim o programa Polêmica Espírita aqui pela Rai TV. E nós escolhemos, né, esse título para nosso estudo de hoje, chamado Almas Queridas. Inclusive, Alma Querida, né, era um apelido, um dos apelidos que Chico Xavier tinha, né, um apelido carinhoso, o que vem muito a calhar, né, com a própria participação do Wagner aqui na noite de hoje.
Wagner, então, para nós começarmos nossa conversa, esse nosso bate-papo, sua exposição, como que foi, né? Conta para a gente um pouco dessa sua vivência com o Chico Xavier. Eu vou pedir permissão para você, Arthur, Sim. de lembrar aqui nesse movimento que está acontecendo em torno do grande trabalhador e médium que foi o Chico, e que está para comemorar 20 anos de desencarnado. E eu sei que muitas ações estão sendo feitas pela FEB, por amigos, por instituições. É um momento muito interessante, porque o Chico, quanto mais o tempo passa, mais ele se engrandece como leal servidor da doutrina dos espíritos, fiel a Jesus e a Allan Kardec, ou seja, aquilo que Kardec publicou e que era do Espírito Verdade. E eu tenho assim uma lembrança muito carinhosa de um texto que o Chico psicografou e que, no meu entender, esse texto diz respeito a ele próprio. É como se Maria Dolores, inspirada, escrevendo esse poema, ela estivesse assistindo a vida do Chico, uma vida de heroísmo, uma vida de superação, uma vida de esforço, de abnegação. E ela simbolizou isso nos sinais, na linguagem dos sinais. Então, ela criou uma espécie de apólogo em que ela imprime ali o heroísmo das virtudes do Chico no seu trabalho de servir a Jesus e Allan Kardec. Então, o texto, né, que a gente quer lembrar nesse introito e como o nosso preito de gratidão ao Chico, ele diz assim: parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais nos parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada. Aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada. Então aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio e armado de serrote e machado, e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino transformou-me em violino. E fui vendido a um moço artista que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão em que subi ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente sofrida me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de Niná. Muito doente, em prece, pensava em Deus onde eu achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura e muita dor, transformando-se em preces ao Senhor.
Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servir consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava, até que um dia o homem, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, narra Maria Dolores, através de Chico Xavier. Alguém ateou o fogo ao motor opulento e vi outro alguém descer das imensas alturas. O moço belo e forte que arrancou a forma do instrumento à labareda da morte e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, eu me lembrei de vós, médiuns amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco um novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria entre a bênção da paz e a proteção de Deus. O Chico foi tratado com muita hostilidade pela mídia, pelas religiões, pelos religiosos e até pelos espíritas. Mas ele se permitiu se tornar esse violino, tocado pelos espíritos, para que a gente ouvisse a sinfonia divina do amor, sob a regência da fé. E nós tivemos essa epopeia maravilhosa de luz e amor que permitiu à humanidade inteira, a partir do Brasil, conhecer um dos grandes vultos da história do cristianismo redivivo. Chico Xavier, figura na galeria dos arautos do Senhor que se esqueceram, que nunca disputou o tapete vermelho, qualquer migalha de dinheiro humano, porque ele abriu mão da própria vida para viver essa sinfonia, esse serviço, permitindo que as cordas do seu sentimento fossem tocadas pela espiritualidade e a gente conhecesse a linfa do mundo superior. A gente começa o nosso programa, antes de responder a questão que você apresentou, lembrando isso. Quanto mais o tempo passa, mais o Chico brilha como servidor da doutrina espírita cristã, reverenciando Jesus e o nosso mestre Allan Kardec, que fez da obra dos espíritos, do Espírito Verdade, as bases de uma ciência filosófica de consequências morais, inaugurando uma avenida larga de entrosamento entre o mundo e a vida espiritual, porque a regeneração exigia essa providência primeira e salvadora, que estabelece novos critérios e uma nova forma de se viver e de se sentir as provas e as dores do mundo que são transitórias. A gente, com esse preito de gratidão pelo poema que o próprio Chico ambientou no mundo da Lavra de Maria Dolores, nós agradecemos. Grande trabalhador, grande irmão, alma querida, que inspirou tantas almas queridas, que ambientou tanta luz, com tanto sacrifício de si mesmo, para que pudéssemos hoje viver com esperança, com perspectiva e compreendendo como nunca a codificação do Espiritismo. Porque a obra, através do Chico, ilustrou aquilo que Allan Kardec definiu com tanta maestria, porque a obra é do Espírito Verdade, mas ele foi um coadjutor aqui na Terra, à altura do Espírito de Verdade. Mas, respondendo a você, Arthur, a gente teve a oportunidade de visitar o Chico algumas vezes em Uberaba. E temos uma longa convivência com pessoas muito íntimas do Chico, dos seus primeiros e áureos tempos de Pedro Leopoldo, como
o nosso Arnaldo, o nosso Honório Abreu, privamos um pouco com Martins Peralva, privamos um pouco com a dona Neném Aluoto, privamos com Pedro Valente, que viveu toda a epopeia do Chico, e outros tantos amigos da antiga União Espírita Mineira, que é a Federativa de Minas, e que sempre mereceu o carinho, a abnegação, o interesse de Chico Xavier, em razão do papel dessa federativa diante do movimento espírita do Brasil e do mundo. Então foram áureos tempos. Nós não podemos esquecer que grandes nomes que figuram na galeria dos espíritas mineiros, né, considerando aí um Cícero Pereira, por exemplo, né, e tantos outros nomes, foram grandes espíritas, e todos compartilhando a riqueza de Chico Xavier, tanto na sua postura moral, ética, evangelizada, quanto daquilo que os espíritos utilizavam o médium para trazer para o mundo. Então a gente teve essa oportunidade de beber numa fonte pura, insuspeita, não viciada, como a gente encontra hoje, porque é um disse-me-disse danado, né? E muito duvidoso, porque são questões muito antidoutrinárias, questões muito sensacionalistas. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, deixou um capítulo em que ele fala do maravilhoso do sobrenatural. Isso é muito perigoso, porque isso é sedicioso, é um terreno muito sedicioso, onde muitos tropeçam e são engolidos pelas mentiras. Então a gente, graças a Deus, lembra as grandes figuras do espiritismo mineiro que estiveram do lado do verdadeiro Chico Xavier, que foi esse trabalhador denodado, que a gente lembra com muito carinho. Com certeza, Wagner, deve ter sido realmente uma experiência muito enriquecedora, né? De, enfim, ter tido esses encontros com o próprio Chico Xavier e agora, de alguma forma, tentando levar adiante esse legado, né? Através justamente desse exemplo, né? De mediunidade digna, sem os sensacionalismos, né? Que a gente tem percebido por aí, tem procurado combater através do esclarecimento. Então, realmente, a gente fica muito satisfeito com a sua participação aqui no programa na noite de hoje, que certamente vai trazer ainda muitas informações interessantes. Eu faço só uma interrupção, porque o que você falou é de grande importância para os espíritas e para todos aqueles que vão herdar essa contribuição espírita no mundo. Allan Kardec deixou muito claro que todas as peças, todos os pareceres, todas as opiniões, elas deveriam ser checadas com o conteúdo doutrinário revelado pelo Espírito Verdade e que estava publicado nas obras que são os pilares do Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos até a Gênesis. Então você nota que nos dias atuais, dentro de uma onda que pega a sociedade em termos de palpite, de sensacionalismo, as pessoas vão seguindo correntes esdrúxulas, muito bombásticas e que não combinam, não se coadunam com a doutrina dos espíritos ou com as informações doutrinárias. Então, todo dia aparece algum espetáculo novo, como se o Chico se tornasse Chico e até o trabalho de alguns se tornasse alguma coisa circense, que é um absurdo no espiritismo. O espiritismo é grave e sério. Kardec estabeleceu que não se aprende espiritismo a brincar. Então, assim, a mística delirante ultrapassou até mesmo aquela que muitas vezes a gente criticava por ser uma crença católica exagerada, de adoração externa, né? Ou de outras correntes religiosas que primam pelo exagero, pela idolatria, não é? E que é uma advertência até do Paulo, não sejais, pois, idólatras. Então a gente vê que o povo segue cegamente revelações que não têm lastro moral e nem doutrinário. Então o que você falou é de grande valia. Kardec pediu que analisasse as peças com o conteúdo doutrinário já revelado e que foi sacramentado. Ele está estratificado no tempo. E eu lembro de um episódio que o Arnaldo me contou, Arnaldo Rocha, que foi dirigente do Chico em Pedro Leopoldo, ex-esposo do Espírito Meimei. O Arnaldo contava para a gente que o Chico pegava as páginas e distribuía para eles, falava assim, corrijam Emmanuel,
procurem saber se tem alguma coisa errada na produção de Emmanuel. E quando ele dividia as impressões espirituais dele, ele pedia que, porque às vezes o Chico via relatos de vidas passadas deles, e ele recebia, falou assim, Emmanuel está aqui dizendo para vocês procurarem em livros de história, tal livro, tal livro, tal livro, tal livro. Vocês pesquisem essas informações, porque o Emmanuel vai fazer um fechamento aqui sobre o que realmente aconteceu nesses episódios. Mas eles tinham que pesquisar a história, eles tinham que ter lastro de cultura histórica, geográfica, herdada dos que deixaram isso. E o Emmanuel corrigiu os excessos. Então você note que eles viveram critérios kardecianos. Eles viveram entre si critérios kardecianos. Porque não é de Kardec, é dos espíritos. E a experiência do senhor Allan Kardec não pode ser desconsiderada. Porque ele passava pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão. Sem isso, você se perde numa idolatria ou numa perturbação sensacionalista, miraculosa, que significa a perdição das pessoas. Isso não transforma as almas. Essa idolatria nunca transformou ninguém. E ela é perigosa porque ela aliena as pessoas. Então, nós estamos com temas muito, vamos dizer, sérios para poder trabalhar, né? Então, eu te interrompi, mas você continue, por favor. Não, tá perfeito. É justamente para a gente trocar essa ideia mesmo, né? Nós estamos vendo aqui pelo programa mesmo as inúmeras contradições, né, que derivam dessas narrativas, né, que são criadas, e a gente vê o exagero, né, o tom do exagero, o tom de uma espécie de endeusamento que realmente, como você bem disse, não faz parte da mentalidade espírita, né? E eu vou além do endeusamento, é quase uma divinização. Né? Divinização, exatamente. Daqui uns dias vão propor, tira Jesus e põe Chico. Exatamente. Né? Então, isso coloca, inclusive, nós falamos isso no próximo programa, no programa passado, que isso, inclusive, deve até, de certa forma, ter um impacto muito desagradável no próprio Chico, mesmo na condição de desencarnado, né? Ele deve ver com tristeza isso tudo que vem acontecendo. Obviamente. Você imagina o que é um espírito desencarnar e ver o nome dele usado em vão. A gente aprendeu isso com o Decálogo, não usar o nome de Deus em vão. Isso está lá nas primeiras orientações dadas por Moisés. Não usar o nome de Deus em vão. Você não pode fazer isso, porque isso custa muito caro para a própria pessoa e para os que se iludem nesse sentido. Então, é preciso... se você tem que honrar pai e mãe, você imagina o que a gente tem que fazer em termos de honrar aqueles que nos legaram tanto em termos de espiritualidade e vida. Então, nós não podemos brincar com pessoas. Isso custa muito caro. A gente fica muito penalizado dos indivíduos que não pensam que vão desencarnar de um momento para outro e que vão ter que acertar essas contas. Nós tivemos o Arnaldo se defrontou com uma pessoa que era uma médica muito famosa no movimento espírita, que era até próxima do Chico e que criou sistemas em torno de Chico, né? Ela era desses elementos que falavam coisas absurdas, que acreditavam em coisas absurdas. E ela veio visitar o Chico Xavier, veio visitar o Arnaldo Rocha um dia, na União Espírita Mineira, e o Arnaldo, ouvindo as loucuras da cabeça dela, o Arnaldo deu uma carraspana, passou uma carraspana nela e pôs o dedo no nariz dela mesmo, porque o Arnaldo era preto no branco. E ele falou, minha filha, você não entre por esse roteiro, porque você vai ter que reencarnar para limpar essa sujeira que você está divulgando. Ela saiu com raiva do Arnaldo, como ela tinha acesso a um jornal espírita, ela contou histórias deformadas da relação do Chico com o Arnaldo, tentando diminuir o Arnaldo, desautorizar ele. Ela teve uma atitude de vingança do Arnaldo, porque ela não gostou do que o Arnaldo fez. Mas, depois de desencarnada, a gente teve notícia em Portugal de que ela estava andando desgrenhada, enlouquecida. Né? A gente não está identificando, mas a gente está contando uma história real. E graças a Deus que foi em Portugal, que não foi aqui,
porque foi por médiuns sérios de Portugal, porque a gente não pode nem tocar nos assuntos aqui no Brasil, né? Porque eles são, as pessoas ficam dispostas. Mas em Deus são pessoas que tomaram caminhos de equívoco. Porque eu digo a você e digo aos participantes do programa que existe um tipo de obsessão que é a fascinação. E a fascinação ela é tão perigosa porque você pode usar a sofisticação do bom senso que ninguém quer ouvir. E aí são cegos guiando cegos que caem ambos no fosso, como disse Jesus. Então, o fanatismo em termos de crença, ele é muito perigoso. E ele acontece atualmente na seara do espiritismo, que é uma aberração, mas acontece. É isso que o sermão profético de Jesus fala. Quando a aberração chegar no lugar santo, né? Seria exatamente a falta de critério, seria o abuso, seria a imposição desse abuso. Quando chegar no lugar santo, quem lê atenda. Porque realmente é uma coisa muito séria. E está acontecendo, né? A gente está vivendo cegueira no Brasil de diversos aspectos. E um deles é no movimento espírita. Sim. E o que me chama a atenção, acredito que chame a atenção da grande maioria, é que o Chico Xavier era um exemplo justamente de humildade, né? E muitos confundem essa humildade, muitas das vezes até com mentira, porque ele não esconderia determinadas informações a título de humildade, e muito menos distorceria a realidade em função dessa humildade, uma vez que a humildade não pode caminhar distante da verdade, né? Então, o que se diz é que ele era tão humilde que ele não se reconhecia ou não queria dizer efetivamente quem ele era. Era um argumento muito utilizado e as pessoas acabam acreditando nisso, uma vez que todos nós víamos a humildade de que realmente ele se revestia. Mas, na sua opinião, isso realmente tem alguma razão de ser? Não, eu desminto essa informação por ouvir depoimentos do Arnaldo Rocha, que conviveu largamente com Chico, e com a Lucília, irmã dele, que morava na casa que era dele, e depois que ela casou, o Chico saiu e fez o barracão na casa da outra irmã. Essa casa que, segundo me disseram, é propriedade do Luiz Gonzaga, porque ela é herança do Wagner, filho da Lucília com o Pacheco, e é a casa que o Chico morou mais tempo em Pedro Leopoldo, né? Ela funcionava como uma funerária, foi alugada por uma funerária até pouco tempo. Ela fica quase em frente ao Luiz Gonzaga, ao Centro Espírita. A Lucília, em visita que eu fiz com o Arnaldo e com outros amigos, um deles foi o caso Alberto Braga Costa, a gente ouviu da Lucília que o Chico era muito, muito manso e muito humilde quando havia ataque a ele. Mas quando havia ataque a Jesus e a doutrina espírita, a obra dos espíritos, ela falou que ele ficava indignado e respondia à altura. Que aí ele não se calava. Mas se abusavam dele, ele deixava e não se importava, porque ele não tinha essa coisa de hipervalorizar a si mesmo. Nas chamadas mágoas, ressentimentos, né? Ele não tinha isso, não. Podia bater nele, que ele até agradecia. Agora, ele virava, segundo relatos da Lucília, ele virava uma onça quando abusavam de Jesus, do nome de Jesus e da doutrina espírita. Então, você nota que isso é uma informação valiosa, dada da irmã. Meu filho, o Chico ficava indignado, ele punha o preto no branco, ele punha as coisas limpas, passava as coisas em revista. E o Chico, segundo Arnaldo Rocha nos contava, o Chico não era brincadeira. O Chico não tergiversava com o que era moral. Então, o Arnaldo, por exemplo, ele me contou uma história que eu até lembrei outro dia no outro programa. Quando ele publicou Instruções Psicofônicas, um camarada aí que era amigo do Chico e que é muito famoso, tem livro publicado, ele fez uma crítica num jornal, num artigo, dizendo que o Arnaldo estava desviando a doutrina, sofisticando a linguagem.
E o Arnaldo é muito doutrinário, né? Ele, Dona Ivone Pereira, o próprio Chico, preza muito a obra de Allan Kardec, são pessoas fiéis à doutrina espírita. Ele não deixou por menos. Ele, sem falar nada com ninguém, não comentou com ninguém, ele comprou um livro dos médiuns, assinalou a página que o termo estava lá, o termo que ele usou, que era doutrinário, cunhado por Allan Kardec, e escreveu um prefácio ao seu estilo, bem duro, mostrando que o camarada não conhecia a obra espírita e estava dando palpite por conta própria, como muitos fazem hoje. Então, Arnaldo estava chamando a atenção dele para estudar espiritismo e não falar besteira, porque o Arnaldo era assim. Aí, ele embrulhou e deixou para pôr no correio. Só que nesse dia, ele tinha reunião no Luiz Gonzaga. E ele foi, era a reunião do Grupo Nenê, reunião mediúnica com o Chico e a turma toda. Quando ele chegou mais cedo, ele sempre chegava mais cedo que todo mundo para preparar o ambiente, o Chico já estava lá. Quando ele viu o Chico, ele falou: Gustosura, você chegou cedo hoje. Ele falou: meu filho, eu preciso conversar com você. Aí sentou o Arnaldo e falou: sou todo ouvidos. Eles tinham essa brincadeira um com o outro, né? Sou todo ouvidos. Aí o Chico virou para ele e falou assim: você tem toda razão de estar indignado com o nosso irmão fulano de tal. Mas eu queria te pedir para você não enviar o livro que você preparou para ele. Olha como é que o Chico era danado, né? O Arnaldo tinha contado para ninguém. Eu gostaria que você não enviasse esse livro para ele. E vou te ensinar uma coisa que eu aprendi com os espíritos. Nunca se defenda. No plano pessoal, nunca se defenda. Então, olha que interessante. Ele viu que o Arnaldo ficou vexado porque o outro colocou ele em xeque, como se ele estivesse fazendo besteira. Nunca se defenda. E aí o Arnaldo aprendeu essa lição. Uma outra que mostra a autoridade do Chico e o tanto que ele era correto, justo, e que ele não deixava por menos as coisas erradas, foi quando ele tinha duas irmãs que frequentavam, que eram médicos, né? Uma é a Cidália, que já desencarnou, e a outra é a Lucília, que também desencarnou. E a Lucília era muito manhosa. O Arnaldo geralmente passava na casa dela. Vamos, Lucília, para a reunião. Hoje eu estou comprando. Não, Lucília, vamos, minha filha. E o Arnaldo estimulava as médiuns. O Chico não assistia a isso. Não assistia. Olha o que era Chico Xavier. Ele não via o que o Arnaldo fazia, mas o Arnaldo nos contou que ele estava sempre insistindo com a Lucília, que era muito desanimada para ir para a reunião mediúnica. Sabe esses médios mais preguiçosos, acomodados? Então ele passava lá conhecendo a Lucília e falava: ô Lucília, minha filha, você tem uma mediunidade tão bonita, vamos lá participar da reunião, você tem condição de prestar bons serviços, eu aprecio muito a sua faculdade mediúnica, vamos lá, minha filha. Ele esperou o Arnaldo um dia, o Arnaldo chegou, e ele tinha passado na casa da Lucília. Aí ele sentou com o Arnaldo e falou assim: meu filho, eu queria te pedir uma coisa. Nunca mais passe na casa de Lucília para convidá-la para a reunião. E vou te explicar uma coisa, Arnaldo. Médium tem que ter consciência do seu dever, porque é a primeira necessidade dele. Então eu quero te pedir para você nunca mais nem falar se aquilate ou não a mediunidade dela, nem de outros médiuns, e nem implorar para ela vir para a reunião. Porque o médium não pode desenvolver vaidade. Então, meu filho, você não faça isso. O Arnaldo disse que ouviu, só falou assim: tá certo, Gustosura. Aprendeu a lição. E ele brincava com a gente, falava assim: fala quem pode, obedece quem tem juízo. Então, você note que o Chico chamava a atenção do Arnaldo. Como o Arnaldo chamou a atenção de Chico em episódios que eu não posso contar. Ele chamou a atenção de Chico Xavier. Teve um episódio que o Chico... eu acho que o Chico se deixou levar pelas emoções. E ele teve uma atitude que deixou o Arnaldo de saia justa. O Arnaldo nos contou isso em relação a um vulto do espiritismo. Pois, quando o Chico ficou sozinho com o Arnaldo virou para ele e falou assim: Gustosura, não faça mais isso comigo. Que seja a última vez que você me pediu uma coisa tipo essa. Por favor, não faça isso. Ele falou que o Chico chorou 1 mês
Um mês. Ele viu o Chico chorando, de arrependimento. Meu filho, ele chorou um mês contado. Até eu falar com ele, Chico, esquece isso. Gustosur, esquece isso. Então, eu estou dizendo para vocês o tanto que era sério o trabalho deles e como eles viam com seriedade tudo o que acontecia. Estou aqui citando alguma coisa. O Arnaldo falava que o Chico recebia pergunta de todo jeito. Calado ele estava, calado ele ficava. Nem para falar com a pessoa assim, não posso responder isso. Mudo ele estava, mudo ele ficava. E a pessoa ficava sem graça. Para quem acha que o Chico era tonto e que era capaz de todo mundo. Inclusive, você cita aí o Arnaldo, né? E parece que há algumas pessoas que tentam fazer com que essa ligação do Arnaldo com Chico Xavier não seja tão grande, né? Inclusive, andaram dizendo que os dois teriam, enfim, rompido a amizade, né? O que você teria a me dizer sobre isso, Wagner? Nunca, nunca. Em 89, no ano de 89, Arnaldo visitou Chico em Uberaba, porque ele foi menos. O que eles estão falando é uma distorção da realidade, porque nós temos, o Carlos Alberto tem vários livros autografados pelo Chico, dirigidos ao Arnaldo, com um amor que nunca mudou. Um amor e um respeito que nunca mudou. E livros de diversas épocas, inclusive as que eles falam que eles romperam. Existem cartas, né, registradas. Esse material está aí. Mas o Arnaldo, ele se casou pela segunda vez com Dona Neuza Toffani. E o Chico foi padrinho na igreja. Para quem acha que o Chico tem preconceito com as coisas. O Chico foi padrinho deles na igreja. E quem cantou a pedra que Chico ia casar de novo foi Chico. Quando o Chico dormia no mesmo quarto que o Chico, na cama do André Luiz, que era irmão do Chico. Quando o Arnaldo pousava lá de quinta a sábado, o André saía e o Chico é que dormia ali, do lado de Chico. Anos, 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 anos. É uma intimidade que ninguém tinha. Só o Arnaldo. Só o Arnaldo. E ali eles partilhavam tudo, tudo. Quando o Arnaldo se casou, teve uma filha, os deveres foram muitos, e por 15 anos ele trabalhou em Brasília, pela Belga Mineira. Então ele não tinha como ter tanta proximidade com o Chico. A demanda era outra. A dona Neuza era católica. E o Arnaldo detestava a igreja, mas teve que casar porque foi exigência dela. E o Chico foi padrinho para estimular o Arnaldo a fazer. Você tem uma ideia. Então, a Moira, né, foi a filha deles. Arnaldo viveu 15 anos em Brasília, num período em que quase não tinha nada em Brasília. Uma Brasília recém-fundada por Juscelino Kubitschek. Então, ele foi um dos pioneiros em Brasília. Tanto que ele frequentou a FEB, na gestão do Armando de Oliveira Assis com Luciano dos Anjos. Ele não aguentou. Ele falou com todos os dedos, não dei conta daquilo, meu filho. Deu-me livre daquilo. Caiu fora e foi para a Comunhão Espírita Cristã. Arnaldo fundou ali um dos primeiros grupos mediúnicos da Comunhão Espírita Cristã, que durou muitos anos, né, até ele voltar de novo para Belo Horizonte. Quando ele voltou para Belo Horizonte, o Chico pediu a ele, Naldinho, a nossa amiga Neném Aluoto, é a presidente da União, dê apoio a ela, fica na União. Ele só ficou na União Espírita Mineira a pedido do Chico. Porque o Chico pediu. E isso ele contou para mim e para o Honório. O Honório foi o presidente. O Honório pegou o Arnaldo, que estava pescando, e pôs ele do braço direito dele na União. Falou com ele assim, você agora vai participar comigo aqui, pelo trabalho da doutrina e do Evangelho. O Arnaldo ficava meio lá nos fundos das reuniãozinhas dele, porque o Arnaldo é muito obediente e muito recatado. O Arnaldo não gostava de foto, tapete vermelho, nada disso. É um homem do fio do bigode, de caráter. Não é bagunceiro, não. Não é arruaceiro. Quem conheceu sabe disso. Então, quando o Chico foi em 89 visitar o Chico, porque ele ia muito pouco, ele tinha muito pouco tempo para isso. Em 89 foi quando ele recebeu, ele tinha sonhado com a igreja de São João e com Belo Horizonte até Ouro Preto. E não entendeu o sonho. Ele não contou para o Chico. Nesse dia ele teve problema com aquele moço que fala que é filho do Chico.
ele falou comigo assim, meu filho, nós dois quase saímos no tapa. Eu não sei quem que ia apanhar. Porque o Arnaldo, ele não se amofina, não. É um homem de caráter. Arnaldo foi general muitas vidas. Muitas vidas. E ele tinha consciência do tanto que ele foi difícil. Né? O livro Ave Cristo, ele é o Tassiano. Vai ver o tanto que o Tassiano era cabeça dura para se converter ao cristianismo. E não foi fácil, não, a jornada dele. E o Chico, né, nas reuniões com o Chico, eles viam o passado deles. Eram muitos episódios, né? O Casalberto fez um resumo dos relatos de memória de Arnaldo Rocha, no livro Chico, Diálogos e Recordações, que é um livro muito precioso, né? Porque são realmente as memórias do Arnaldo. E na época do Honório, como presidente da União, que publicou esse livro lá. Depois, outras diretorias não quiseram, influenciadas por outras pessoas duvidosas, e o livro foi publicado por uma outra grande editora, né? Fundada por grandes espíritas em São Paulo. Então, você vai perceber que existia uma relação de confiança. Nesse dia de 1989, o Chico tranca ele dentro do quarto com ele, né? E ali tem um diálogo lindo, porque eles brincam com o outro, né? Acabou saliva, Naldinho? Aí o Arnaldo estava me calando, eu tô meio meditativo hoje. Ele falou assim, é o sonho que você teve? O seu pai espiritual está aqui, o Quinto Varro estava lá, que reencarnou como Frei Pedro de Alcântara, que quase foi patrono do Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Porque a família portuguesa, quando veio para cá, Petrópolis é homenagem a São Pedro de Alcântara, que era o patrono da família real. Quase que, se não fosse Nossa Senhora Aparecida surgir e aproveitar o catolicismo, aproveitar o gancho, Pedro de Alcântara seria o patrono do Brasil. O Arnaldo me explicou essa história, porque ele sabia dos bastidores. Então, é o pai espiritual do Tassiano, né, que reencarnou de novo, e ele estava ali. E ele conta que o que ele sabia dessa informação, até o João Lúcio escrever isso num livro e ser publicado pela União Espírita Mineira, isso, o Arnaldo guardou isso só para ele. Ele falou que nem para a filha ele contou, durante 23 anos. Essa revelação foi dada a ele pelo Chico. Ele falou assim, meu filho, a colônia de Belo Horizonte é a transposição da Igreja de São João para o Brasil. Porque ela contém os elementos que vão trabalhar o Evangelho redivivo. Isso foi revelação do Chico para Arnaldo Rocha. E ele só contou quando o João Lúcio escreveu e revelou isso no livro. Ele falou, o cachorrão contou uma coisa que eu sei há 23 anos, nem para minha filha eu contei, porque eu não sou chiquista. Eu guardei para mim. Agora você vê aí, o outro espírito contou. Isso é que é a universalidade dos ensinos. E aí contou para a União Espírita inteira, no dia do lançamento. Que ele, a condição, como ele ouviu isso da boca de Chico Xavier. Então você vê a beleza do relacionamento. E isso foi em 89, entendeu? Então você pensa e fala assim, gente, como que esse povo inventa mentira? O Haroldo me contou, o Haroldo Dutra Dias me contou, que ele teve longamente conversando com Dona Nena Galves, e a Dona Nena falou assim, Haroldo, eu vi o Chico chorar em pranto doloroso, muitas vezes, durante anos, a falta que ele sentia do Arnaldo, porque o Arnaldo estava casado, comprometido, não podia mais dar o suporte que ele dava para ele. Ô, gente, quem tem amizade profunda, de profunda afinidade, ainda mais eles que viveram tantas vidas juntos, sabe o que é esse suporte vibratório, o que é a confiança que se tem nesse indivíduo. Então, eles ficam tentando desmoralizar o Arnaldo, porque o Arnaldo fala a verdade, e eles estão falando mentira. Então, eles querem denegrir a imagem do Arnaldo. Então, a gente tem que estar muito atento, porque, olha, a tentação, gente, é terrível. Então, a gente vê esses quadros por aí e fala assim, meu Deus, para que desfigurar o outro para defender uma tese insustentável? Numa doutrina tão clara, tão lúcida, tão racional como a espírita. Aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? Aí você depreende. O Chico falava que ele era vigiado pela treva. A treva nunca quis o Chico defendendo aquilo que liberta a humanidade. Então, qual que é a forma? É desviar o Chico, diminuir Allan Kardec, esquecer as bases e fazer dele uma religião nova, distorcida. É o que estão tentando fazer. Inconscientemente ou conscientemente, mas estão tentando fazer. Então, eu respondo para você que o Arnaldo, até o fim da vida, leal ao Chico e o Chico a ele.
porque almas igual daqueles dois são raras em comunhão. Acredito, né? Porque há uma série de evidências e testemunhas oculares disso daí, né? Então, isso fica realmente bastante evidente, né? E essa trama toda realmente é muito, muito lamentável. Faz parte, né, Arthur? Mas é doloroso. É a parte humana, né? O Ou movimento espiritual, no espírita. seu sentido mais sombrio, né? Sim, sim. E tem muita gente aí E, ao mandado de espírito perverso. é, e assim, o que você pensa dessa questão mesmo de uma figura como o Arnaldo, que tinha toda essa vivência de décadas com o Chico Xavier, não ter tido acesso a essas informações que hoje algumas pessoas dizem ter tido acesso e o Arnaldo não? Quer dizer, faz algum sentido na sua visão Nenhum. isso acontecer? Nenhum sentido, porque o Arnaldo foi o grande confidente do Chico. Grande confidente. Tanto o que ele pôde. O Arnaldo, quando ele revelou as memórias, porque eu estava no começo do processo com o Casalberto, estimulando o Arnaldo, que a gente já tinha uma amizade, já tinha ali uma convivência fraterna, a União estava vivendo um período áureo com a presidência do Honório, um período maravilhoso de unificação, como nunca se viu na história. Então a gente estava partilhando daquele momento áureo de iluminação mesmo da doutrina do Evangelho, e o Arnaldo confidenciou para nós, assim, ele falou isso para o Honório, ele falou isso para mim, ele falou para outras pessoas, ele falou assim, muitos anos atrás, quando as coisas aconteciam espontaneamente pela mediunidade do Chico, pelas reminiscências do Chico, etc., ele falava para gente, ele falava para mim assim, Naldinho, vai chegar um dia, eu não vou estar mais aqui e vai subir uma poeira em torno do meu nome. Olha como é que o Chico sabia das coisas. Vai subir uma poeira em torno do meu nome. Quando isso acontecer, se você quiser abrir a boca para contar aquelas nossas coisas, você pode. E o Arnaldo contou isso para Honório, para mim e para outras pessoas. Se você quiser contar aquelas nossas coisas, que outras coisas? As romagens, as experiências, as lutas para se chegar até então. Porque quando você pega os prefácios ou as dedicatórias do Chico para Arnaldo nos livros que ele deu para Arnaldo, você vai ver que tem esse estampado. Trecho de nossa história, de nossas lutas em comum pelo cristianismo, aqui você, papapá. Você vai ver isso nos prefácios. É uma coisa maravilhosa, um registro maravilhoso que ficou. Provas inequívocas, né? Da confiança, da comunhão. E aí o Arnaldo falou assim, mas tem coisa que durante anos, gustosura, debruçado no meu peito, chorava e me confidenciava, encharcando as minhas camisas de lágrimas, isto eu vou levar para o túmulo. Mas as outras coisas que ele autorizou, eu conto. Para você ter uma ideia de quem que é o Arnaldo nesse sentido. Agora, a gente está falando disso aí, e existe o trabalho do Chico, né? Existe o trabalho de testemunho do Chico, né? A literatura maravilhosa, os exemplos, mas você vai perceber que, paralelamente ao Chico, a União Espírita Mineira foi palco, nós estamos falando de almas queridas, ela foi palco de algo totalmente iluminativo, que foi algo que o Chico acompanhou sem fazer alarde, porque ele sabia o perigo que era isso. E a gente tem informação de bastidor de como ele orientava, como ele dava assim, um estímulo e de como ele cobrava esse trabalho. Foi o trabalho do Evangelho miudinho. Quando uniram-se, principalmente, eu vou falar principalmente porque tem outras estrelas aí ao redor. Sim. Uniu Leão Zálio, José Damasceno Sobral e Honório Onofre de Abreu. O Honório brincava porque ele falava que cada um deles tinha uma tendência doutrinária no tríplice aspecto do espiritismo. Então ele falava assim, o Leão era amante da ciência espírita. O Honório era o senhor da filosofia espírita. E o Sobral era o da religião.
que era o aspecto moral. O Sobral era todo voltado para esse aspecto. O Leão trabalhava a ciência espírita. Ele adorava, conjugando com ciência humana, um homem além do seu tempo. Então, você vai ter esses 3 elementos que, ambientados na União Espírita Mineira, aí tem um episódio bonito que vale a gente lembrar, porque almas queridas sugerem isso. Existia um amigo do Chico e do Arnaldo que privou com eles intimamente muitos anos, que foi o Enio Santos. O Enio Santos foi um espírita ligado à União Espírita Mineira, visitava o Chico com o Arnaldo, estava sempre viajando com eles, e era muito ligado ao Arnaldo, não só ao Chico, mas muito ao Arnaldo, muita confidência entre eles. O Enio Santos, segundo o Chico Xavier, é a reencarnação do Enio Pudens, que está no livro Ave Cristo. Ele era um dos elementos que dirigia a igreja de São João na época evangelista, porque hoje é São João Batista. A gente foi na França, a gente foi com Honório na França, numa comitiva. E lá a gente viu que já era São João Batista, mas na época era São João Evangelista, porque foram os discípulos de João que fundaram aquilo. E homenagearam João, que já tinha desencarnado. Então, a igreja que está lá em Lugdunum, que é a igreja de São João, originariamente ela era vinculada a João Evangelista. Essa igreja original é que veio para os céus de Belo Horizonte. E você vê que o trabalho do Evangelho foi trazido para cá, de lá para cá, com as conotações que ele tinha, porque eles já faziam exegese do Evangelho. Você vai ver no livro revelando isso. Então, você vê a conexão do trabalho. Então, o Chico reencarnou na área metropolitana, porque ele está dentro dos 100 quilômetros, em torno de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, né? Porque ia até Ouro Preto, para você ter ideia. Foi o sonho do Arnaldo. E o Chico explicou para ele, né? Dando ele munição para ele entender o que era o trabalho do Evangelho Rede Viva, tendo a capital nova de Minas Gerais como sede e orientada por essa colônia. Aí, o Arnaldo, conversando com o Honório, com a gente, ele falou assim, o Chico fez uma dessas visitas dele à União Espírita Mineira, e nesse dia, era o quê? Final da década de 50 para 60, lotada a União Espírita Mineira, era um acontecimento, né? O Chico aparecia, era um acontecimento. Então, os espíritas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, todos ali para receber o Chico, lotada a sede da União Espírita Mineira, foi quando o Chico vem, passa por eles, saindo da mesa diretora dos trabalhos, deixou lá Peralva, Martins Peralva, Dona Neném Aluoto, Honório Abreu. O Honório era um jovem de 20 e poucos anos ainda, né? Já tinham fundado o Grupo Emmanuel, já estava estudando Evangelho com o seu Leão, com o Sobral. Então ele viu o Honório e falou assim, o Enio falou assim, do lado do Arnaldo, Chico, Arnaldo e Enio Santos. O Enio vira e fala assim, Chico, você lembra que eu te falei do rapaz que faz um estudo evangélico que eu nunca vi na minha vida? Olha que interessante a revelação. O Arnaldo do lado, é aquele rapaz lá, é aquele rapaz que está do lado do Peralva. Quando o Chico olhou, falou assim, ué, vocês não conhecem ele, não? O Chico brincou com eles. Ué, vocês não conhecem ele, não? Aí o Arnaldo olhou e falou assim, eu conheço o Honório, né? Eu conheço o Honório, aqui ele trabalha na sala 24 aqui da União, com o Leão, com o Sobral. Eles têm uns trabalhos bonitos aí, eu sei disso. Aí o Enio Santos virou e falou assim, eu frequento os estudos dele, estou encantado, Chico. Você vê a maestria desse moço para lidar com o Evangelho à luz da doutrina espírita. Aí o Chico virou e falou assim, você não, Enio, olha os detalhes do Chico na conversa. O Arnaldo contando para a gente, contou para mim e para Arnaldo e para o Honório. Você não, Enio, você não. Mas o Arnaldo vai estar aqui na União. Por quê? E vai conviver muito intimamente com ele. Olha a profecia do Chico. Vai conviver muito intimamente com ele. Porque aquele moço lá, ele está lá no Ave Cristo. Ele foi companheiro nosso naquela época. O nome dele era Érato Marcelino.
Aí você vê o trabalho do evangelho conjugado. Por que que o Honório virou uma legenda em Minas e para o Brasil e para o mundo? Porque é alguém que está vindo lá de trás com o evangelho. Na época em que o Arnaldo estava, que o Chico estava, Emmanuel estava, Bezerra estava, e outros, tudo encarnado ali, naqueles testemunhos de Lugdunum, no Ave Cristo. Então você vê a beleza do trabalho projetado no tempo. Então, quando você vê a maestria do Honório com o Evangelho, com doutrina, você fala assim, o cara está preparando há muito tempo, não é não? Então, assim, são coisas que a gente viveu, essas almas queridas, que engrandece a história espírita, a vida da gente. Por falar em livro, Wagner, um dos argumentos, né, que o pessoal muito utiliza para defender a história de que Chico foi Allan Kardec, inclusive o próprio Paulo Neto aqui faz essa pergunta a você, né? Wagner, sei da sua opinião, mas seria bom que pudesse esclarecer ao público. Chico Xavier foi Allan Kardec? Mas voltando um pouquinho da minha pergunta, e você já pode engrenar na pergunta do Paulo, é justamente essa questão do Chico ter autografado um livro onde o autor defende que ele foi a reencarnação de Allan Kardec. Como é que você interpreta esse fato? O Arnaldo me explicou, a gente conversava muito isso com o Arnaldo Rocha. O Arnaldo me explicou que quando a pessoa estava muito obstinada, muito certa de alguma coisa, ele virava para a pessoa e falava assim, que beleza, que beleza. Ele fazia isso. Porque aconteceu um episódio que eu vou contar, para ilustrar isso, para você ver o que é o pensamento de Chico. Além do dia de semana, que eu acho que era quinta-feira, se eu não me engano, a reunião mediúnica do Grupo Meimei, que o Arnaldo ia, já ficava, estendia para o final de semana, porque ele dirigia a reunião e já ficava para as outras atividades doutrinárias do Luiz Gonzaga e convivia com o Chico. O Chico, aos sábados, o Arnaldo levava, quando ele estava viúvo e não tinha casado de novo, ele levava o Chico para o cinema. Eles iam para o cineminha, que era uma coisa muito prezada naquela época, né? Então eles foram. Foi aí, numa dessas, que ele assistiu o filme Juana la Louca. E Arnaldo disse que não tinha lenço, camisa, nada que pudesse enxugar as lágrimas do Chico. Foi aí que o Chico fez a revelação de que ele tinha sido a Joana la Louca, né? E mostrou para ele coisas e tal. É uma história muito bonita que aconteceu entre eles, muito bonita. E que impactou muito a vida deles. Mas eles iam para o cineminha. Aí, um dia, o Chico virou para o Arnaldo e falou assim, Naldinho, nós não vamos poder ir para o cineminha mais não. Porque os nossos benfeitores estão considerando a necessidade de a gente ter uma outra tarefa de atendimento mediúnico no sábado à tarde, que é o dia que a gente tem de folga. Aí o Arnaldo virou e falou assim, Chico, mas é o dia do nosso passeio, não é possível que nós vamos ter um lazer. Aí ele falou assim, meu filho, as necessidades são muitas. E qual que era a orientação de Emmanuel? Vocês vão fazer uma reunião, só o Chico era médium, vocês vão ficar numa saleta menor, com convidados que nós apontaremos. Então, era um grupo reduzido de pessoas muito íntimas e convidava sempre alguém que precisava fazer um trabalho de assistência espiritual, problemas de passado. Para você ter uma ideia, Peralva foi convidado para essa reunião. E outros elementos do movimento espírita. Não era uma reunião para atender o ordinário da outra sessão de quarta. Era específica para trabalhar problemas ligados às pessoas que tinham trabalho espiritual. Tanto que eu citei o Martins Peralva como uma das pessoas que foram convidadas. Ele ia só no dia, fazia o trabalho, vinha as comunicações, vinha as orientações e a pessoa ia embora. E nessas reuniões, muita coisa de passado dessas pessoas eram expostas. Por isso o grupo era diminuto e de confiança. Você entendeu? Com aquela mediunidade exuberante do Chico. O Arnaldo conta que o Chico ficava numa cadeira de balanço. Pra você ter ideia, o quanto era informal. Ele se preparava, o Chico sentava naquela cadeirinha de balanço, e aí a coisa se projetava. O Chico era acionado pelos espíritos. Ora benfeitor, ora os espíritos ligados ao passado do indivíduo. Diz Arnaldo que aconteceu coisa ali que ele não tem como contar.
Porque o que aconteceu revelando o passado de pessoas era uma coisa que ele tinha uma brincadeira que ele falou assim, meu filho, teve gente que foi lá que ele perguntou assim, você já sentiu o cheiro de traque? Eu sei da bomba, mas eu não sei nem se era isso. Sabe aquele fedor, meu filho? Era isso. De tanta podridão que veio à tona. Teve elemento que entrou de cabeça fechada, de cabeça para baixo, sem olhar para ninguém, e saiu assim. Porque o negócio não foi brincadeira. Claro, né? Você imagina a liderança, o que traz, né? As porcarias, médio, liderança. A gente fez tanta porcaria no passado, porque quando a pessoa é muito arguta, pode saber que ela aprontou. Então, hoje está tentando redimir. Tem muita gente que fica idolatrando isso, né? Que é uma lástima. Por isso a gente pode ser idólatra. Sim. Aí, quando aconteceu essas reuniões, foi lá um elemento que era muito conhecido palestrante e que ele contava para tudo quanto é lado que ele era a reencarnação de Pôncio Pilatos. Ah, porque eu sou a reencarnação de Pôncio Pilatos? Esse camarada foi chamado para participar desse sábado, por causa da caridade dos espíritos. O camarada estava meio obsidiado e não sabia, ou sabia e não queria acreditar. Ele foi chamado pela caridade dos espíritos. Diz Arnaldo que veio coisa do arco da velha, pela mediunidade do Chico, e que o moço passou pelo constrangimento. Foi embora, advertido pelos espíritos. Quando ele foi embora, olha como é que era Chico Xavier. Você está perguntando aí por que o Chico autografou um livro de coisa que ele não acreditava. Sim. Quando ele foi embora, o Arnaldo perguntou para ele assim, ô Gustosura, esse camarada sai fazendo palestra e fala para tudo quanto é lugar que ele é a reencarnação de Pôncio Pilatos. Ele é? Não, meu filho, não é. Aí virou para o Arnaldo e falou assim, então por que você não esclareceu ele, Gustosura? Aí ele virou para o Arnaldo e falou assim, Naldinho, eu não vim aqui para tirar a fantasia da cabeça de ninguém. Não vim. Ele quer acreditar nisso? Acredite. Você entendeu? Você acha que o Chico vai ficar batendo boca? Num programa com o grande Herculano Pires, que através do Chico, o Emmanuel falou que era o melhor método que já mediu Kardec, ele perguntou se Kardec estava reencarnado ou tinha reencarnado. O Chico disse, os benfeitores espirituais nunca confirmaram, nem no Brasil, nem a Lures, a reencarnação de Allan Kardec. E vai falar sobre a grandeza de Kardec, sobre o trabalho daquele homem extraordinário. Ele vai enaltecer Allan Kardec. Oxente! Quem tem olhos de ver, enxerga. Mas quem quer seguir cego, segue. Nós não vamos brigar. Sim. Nós vamos fazer igual o Chico, que acreditar, acredita. Mas, se perguntar para mim, não. O Chico era mulher. 13 reencarnações femininas. Nessa, ele teve que vir masculino para fazer o trabalho que ele missionário. Ele não tinha escolha. Ele contou, teve amigo dele que publicou esse livro. Porque o Arnaldo me contou que ele falava, o Emmanuel fez isso, Naldinho, para me convencer a vir como homem. Mas eu tô louco para voltar à minha forma feminina. Arnaldo ouviu isso de Chico, essa lamúria de Chico, desde que se conheceram, até a última vez que eles se viram. Em 89, quando ele chegou lá, o Arnaldo falou assim, uma das primeiras coisas que o Gustosura me falou assim, Naldinho, tô doido para voltar à minha forma, não aguenta mais essa forma masculina. Porque era o confidente. Agora, eu vou seguir cabeça de gente lunática? Não vou. Presunçosa? Não vou. Vocês entenderam? A história mostra outra coisa. Acredite quem quiser. Claro. É como nós sempre ressaltamos aqui, né? Todo mundo tem a liberdade de pensar como quiser, mas também... Não precisa pensar como eu. Exatamente, exatamente. Mas também tem que dar espaço ao contraditório, né? A gente não é obrigado... igual a reencarnação de Emmanuel. Um absurdo essa divulgação. Até Divaldo Franco entrou nesse caldeirão. E quando eu perguntei para ele, eu falei, Divaldo, você sabe que isso é lorota? Ele virou para mim e falou assim, meu filho, só repassei informações de terceiros. Essa foi a resposta que ele me deu. Complicada. Fazer o quê? É. Mas
Reencarnaram o Emmanuel? Ah, tá. Nessa fanfarra toda, um espírito sério daquele? Que obsessão, né? Me engana que eu gosto. Dentro dessa mesma linha, né, já estamos entrando aqui nas perguntas do pessoal, para que a gente já se encaminhe para o encerramento. Temos a preocupação da Fernanda Linhares. Wagner, o movimento espírita está rachado e tem conserto? Eu me valho de Jesus para dizer o seguinte, quando ele fala do templo, o espiritismo virou um templo institucional, cheio de tapete vermelho, de muito comércio, de muita projeção, de muita vaidade, de muito passeio, e perdeu a seriedade que ele tinha, que eu conheci com esses grandes, essas almas queridas que formaram a nossa mentalidade espírita cristã. Então, esse tributo, porque eles já desencarnaram, né? Tem um outro por aí, seu Manuelzinho Alves está aí, que é uma pessoa tão doce, querida. Seu Agripino está aí, Francisco dos Santos, que eu já falei dele. Então, tem umas figuras assim que ainda estão aí, muito idosos. Mas essa safra já foi, porque cumpriu muito bem o seu papel. Então, vem a safra que se vende, que troca, disputa de cargo, tentando se compensar na doutrina pelas frustrações de vida pessoal, precisava mais de terapia do que de tudo. Então, você vê esse povo. Então, eu digo o seguinte, Jesus deu a senha. Quando ele falou assim, o templo será destruído e ao terceiro dia ele será reedificado. E Jesus que ia fazer a edificação do templo. Então, tudo que não presta está ruindo. Quando você fala que está rachado, que está sem credibilidade, as federações estão sendo questionadas, a FEB está super questionada, perderam a autoridade moral. Por quê? Porque preferiram caminhos humanos, de disputa humana. E eu digo isso porque eu assisti. Então, assim, você viu uma queda moral, porque época de transição, o que não tem consistência vai para o chão. Agora, eu lembro do Nestor Mazotti. O Nestor lidava com 1000 problemas com aqueles vice-presidentes. Ele era perseguido dentro da FEB, ele era perseguido no Rio, ele era perseguido se ele ia para fora. O Nestor foi muito honesto, como César Perry, querendo dar um rumo doutrinário para a FEB. Mas foram caçados de alguma forma. E o Nestor, um dia, nesse questionamento que eu e o Honório fazíamos para ele, no encontro que a gente teve, ele falou assim, eu acredito que a FEB é espiritual. Um dia ela vai prevalecer. Por enquanto está essa guerra, mas um dia ela vai prevalecer. O Nestor falou isso para mim e para o Honório. E o Honório, quando assumiu a União estava toda fracionada. O Honório falou assim, numa reunião que ele foi aclamado presidente, ele virou e falou assim, assumo, porque eu recebi orientação espiritual que era preciso fazer isso, porque eu não ia fazer, mas não farei caça às bruxas. É daqui para diante. E ele deu 5 anos da vida dele, até ele ser levado pelos espíritos, porque a moratória dele era 10 anos. Ele foi em espírito, ainda preso. Olha, ele não tinha mais o câncer do intestino e ele nunca teve problema cardíaco. O coração começou a enfraquecer de uma hora para outra. Os sobrinhos que tratavam dele no hospital. E ele tinha feito uma cirurgia para ver se tinha algum problema, né, nos intestinos, porque ele passou mal. Não tinha, já tinha cicatrizado. E ele estava entubado. E o espírito dele saiu do corpo 2 ou 3 dias antes dele desencarnar. Ele incorporou na médium que seguia o Arnaldo há 30 anos. Há 30 anos ela trabalhava com o Arnaldo Rocha. Ele incorporou nela e começou a falar assim, tem um trem na minha garganta, começou a tossir. O Arnaldo me contou, eu ainda não estava na reunião dele. Ele falou, meu filho, ela começou a tossir, uma coisa na garganta. De repente, o espírito se assenhoreia da instrumentalidade mediúnica. Ele pega no meu braço, que nem ele fazia na União, quando presidente. Pegou no meu braço do mesmo jeito e disse assim para mim, meu amigo, eu vim lhe avisar que o alto, olha o termo que ele usava, deliberou a minha partida e eu aceitei. O termo deliberar, que o Honório gostava de usar, ele falou, deliberou a minha partida e eu aceitei. O Arnaldo disse que só pegou no braço da média e falou assim, vai com Deus, meu amigo, vós me ser vai fazer muita falta. A média desconectou. 2 dias depois, o coração parou. Nunca teve problema cardíaco. Honório foi embora. Aí você vê essas histórias bonitas, né? Então você vê que
É muita coisa, muita riqueza, né? Para a gente poder considerar. Mas o movimento espírita está se redescobrindo. A pandemia ajudou muito a destronar tudo isso. E ao tentar retornar da mesma forma, não vai encaixar. Não vai encaixar. Nós temos que redescobrir o espiritismo nas bases de Allan Kardec. Porque é isso que está aí, é fanfarra. Muitas vezes é fanfarra. Perfeito. Temos a mesmo sentimento aí de que as coisas vão voltar aos trilhos, né? O Dinaldo faz uma pergunta, e uma consideração e uma pergunta. Tem pessoas que não aceitam o Chico Xavier ter tido várias encarnações femininas, como ter sido mulher anteriormente, denegrir-se Chico Xavier. Machismo? Eu não sei, às vezes são pessoas que já estão formatadas com essa ideia de ele ser Kardec. E quem sabe, né? Até as pessoas têm. Olha, a mulher sempre foi diminuída, mas as grandes médiuns da humanidade foram mulheres. As grandes médiuns foram mulheres. Não foram os homens. Foram as mulheres. E elas foram tratadas com esse machismo histórico, né? A gente lamenta porque falta discernimento, né? Se a pessoa fala que é espírita, muitas vezes falta discernimento para análise, não precisa de crer, não. Crença não leva ninguém a nada. Mas pelo menos uma análise. Uma ponderação. A gente está precisando muito voltar aos critérios primeiros da doutrina, com o codificador, com o que os espíritos advertiam. A gente está precisando voltar a essas obras, porque essas obras de agora estão muito pasteurizadas, muito enquadradas, né? Então você tira médios que têm independência para produzir, mas os médios estão muito enquadrados, então sim, eles vão justificando besteiras que estão sendo estratificadas no tempo. E muitos livros, né, de má qualidade no mercado. Péssima qualidade. Mas o nível também desceu, né? O nível desceu por causa da transição. Então, a onda ela realmente é desarticuladora para depois surgir uma nova com novos caracteres, novos elementos que vão surgindo aí pela reencarnação. É assim que os espíritos falam que há substituição dos não tão bons pelos melhores. E Wagner, me fala um pouco sobre o programa que vocês têm aqui na Rai TV. Às vezes tem alguma pessoa aqui que está nos visitando e que ainda não conhece. Faz aí o seu jabazinho para esse programa, que eu já andei assistindo várias vezes e gostei muito. É um programa de perguntas e respostas em que as pessoas participam, porque a gente vê que muita gente quer perguntar sobre doutrina, sobre evangelho, até sobre o movimento espírita, né? Então, dentro daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já vivenciou, nos nossos mais de 40